Boa noite a todos. Eu sou a Carol Araújo, responsável pela divulgação dos trabalhos, cursos e eventos da Casa dos Espíritas de Rio Claro. E essa é a live Nossa Casa. É o quadro aqui do nosso canal do YouTube, em que nós apresentamos tudo o que nós oferecemos de forma gratuita ao público em geral e frequentadores da casa. E hoje eu estou aqui com o pessoal que trabalha no que a gente chama de trabalho mediúnico. Depois eles vão responder para mim se esse é o nome correto ou se tem outra forma de falar aí, tá bom? Vou pedir para vocês então se apresentarem e, se possível, cada um dizer, né, qual é o seu papel dentro do trabalho mediúnico que vocês realizam. Pode ser com a Adriana. Boa noite, Carol. Boa noite, amigos. Boa noite a quem está nos assistindo e a quem nos assistirá depois. Agradeço por estar aqui com vocês todos, para esse bate-papo. Eu faço parte do trabalho mediúnico na parte de sustentação. Não tenho mediunidade ostensiva e faço a condução das vibrações e a sustentação do trabalho. Obrigada, Adriana. Dona Eliana, pode se apresentar, por favor? Eu me chamo Eliana Picelli Laubusten. Atualmente estou dirigindo, né, esse trabalho que já havia há tempo aqui na Casa dos Espíritos, trabalho que antigamente, né, dirigido por José Carlos da Costa Custódio. Então, agora nós estamos com uma equipe ainda pequena, mas que o trabalho é desenvolvido pela parte mediúnica, de vibrações também, tá? E a leitura, nesse momento, nós estamos fazendo a leitura do livro Pão Nosso, tá? Fazemos os comentários, e depois as vibrações finais e a parte mediúnica, no caso, de quem tem evidência, tem psicografia, tá? É esse o nosso coordenando, simples por enquanto. Bom dia, boa noite a todos, viu, gente? Me desculpem, tá? Nós estamos aqui nessa luta nossa, ó, com grande graça, de estarmos trabalhando pela doutrina. Isso que é o nosso importante. Isso mesmo, né? Cada um fazendo o seu trabalho, né? Parece um trabalho de formiguinha, mas lá no plano espiritual a gente sabe que tem grande importância, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o que reflete, né, esse trabalho. Vai lá, Du, meu amigo Du. Oi, Carol, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E como Adriana, eu também não tenho mediunidade ostensiva e a minha função é de sustentação. Eu falei do meu mediunidade, né? Eu chamei de Deus, ainda fica subentendido. Isso aí. Seu Custódio. Nós temos o grupo Dr. Bravinho, onde realizamos sessões espíritas, contando com a faculdade mediúnica, ostensiva ou não, e 18 pessoas, tendo uma frequência regular de 13, 14. Iniciado em 1995, aí na casa, por solicitação dos espíritos, onde contamos com os médiuns de faculdade ostensiva ou não, videntes, temos intuitivos, temos até clarividente, psicofônicos, e os que vulgarmente nós chamamos de sustentam a corrente, mas têm também a faculdade. Ótimo. Não. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, eu quero ser bastante sucinto, porque todos têm que parar, né? Fica tranquilo. Mas vocês podem perguntar, que estamos aqui para atender ao público generoso que vem ter as nossas portas, e nós atendemos na medida de nossas possibilidades, mas sempre com amor. Com certeza. Muito obrigada, seu Custódio. Seu Urbano, o senhor consegue abrir o microfone?
Ainda não está aberto. É só clicar no ícone do microfone aí no celular, né? Para abrir. Ou talvez a gente pode estar enfrentando algum problema técnico mais sério. Ainda não. Vamos tentando aí, tá bom? Ainda está fechado. Enquanto isso, eu vou chamar a Marli, então, para se apresentar. Vocês hoje, me sinto honrada, né, de estar vendo pessoas que eu admiro tanto, que já estão na casa há tanto tempo. Eu hoje... Deu uma travadinha no seu som, Marli. Alguém mais ouve? Se conseguir tirar e colocar de novo seu microfone, para a gente ver. Não estamos ouvindo. Tenta sair da chamada e voltar, se você puder, tá bom? E aí eu vou chamando o próximo, que é o Hélio. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Hélio Abdala Júnior. Eu dirijo o grupo Joca Abdala às terças-feiras na Casa dos Espíritos. Eu estou nesse trabalho há cerca de 22 anos, há cerca de 15 anos de trabalho. Nós somos um grupo pequeno de trabalhadores e todos tipo de mediunidade, sustentação, psicografia, psicofonia, e estamos aí, à disposição sempre do plano espiritual, porque é uma coisa que eu acredito que a gente vai debater, um trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica, então faz bem para nós, trabalhadores, que exercemos a caridade e nos renovamos. Né? Então a gente ouve, né, o pessoal que não conhece muito a Casa Espírita, e tratam os médiuns como se fossem grandes ídolos, né? Coisas diferentes, né? Não é nada disso. Nós somos pessoas normais, com todos os defeitos e virtudes de qualquer um. Então aí. Perfeito, Elinho. Muito obrigada, viu? Talvez hoje a gente consiga desmistificar essa questão do médium, né? Algumas pessoas acabam endeusando, né, a imagem do médium, achando que porque uma pessoa tem mediunidade ela sabe mais ou ela tem privilégios. E não é nada disso, né? O médium, na minha visão, é um servente, né? Uma pessoa que está servindo uma causa e não uma pessoa que está ali, né, para receber algum privilégio, algum benefício por uma faculdade, né, que não é um dom, não é algo que ele conquistou com nenhum tipo de sacrifício, né, é algo inerente da sua natureza. Já dei spoiler aqui. Vamos lá então, vou chamar agora o Fábio. Uma bagagem enorme aqui na casa e a gente só está começando, né? Eu faço parte, meu nome é Fábio, eu faço parte do grupo Bezerra de Menezes, que talvez seja o grupo mais novinho aí na casa, na questão de trabalhos práticos mediúnicos. Nós começamos a questão de, acredito, 2 anos, né? Um pouco menos de 2 anos aí, por conta muito do problema da pandemia, né? Estávamos sentindo a necessidade de uma reunião com as pessoas e estávamos tendo bastante procura para isso e acabou se criando esse grupo. Então é um grupo que é novo ainda na casa, mas que também, assim como todos os outros grupos, se dedica e tem esse objetivo de auxílio, de ajuda às pessoas, no sentido espiritual, né? No sentido de um equilíbrio das energias, dos fluidos espirituais daquelas pessoas que nos procuram. Eu
Nesse grupo eu faço parte como médium ostensivo, e a gente ajuda na medida do possível também, né? E reforço aqui as palavras de vocês, né? Médium não é nenhuma pessoa diferente, não é nada acima de ninguém, muito pelo contrário, muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, as nossas dívidas aí, como todos temos, né? Talvez a mediunidade para a gente é uma ferramenta que chega para a gente no sentido de tentar a nossa melhoria, né? Nossa melhoria própria, nossa melhoria íntima, e ajudar o próximo também. É isso. Obrigada, Fábio. Vou tentar chamar a Mali de novo. Não estamos ouvindo. Tenta sair e entrar de novo. Enquanto a Marli se ajeita aí, isso, agora a gente ouve o seu Urbano, mas a gente não te vê, seu Urbano. Se você puder colocar a câmera para a gente poder te ver, não estamos ouvindo novamente, porque o microfone fechou novamente. Enquanto a gente aguarda a Marli e o seu Urbano, eu vou aproveitar e vou me apresentar também de novo, porque eu também trabalho, né? Eu trabalho no mesmo grupo que o Eduardo, o Fábio e a Adriana. Eu sou médium de psicofonia. E enquanto a gente aguarda a Marli e o seu Urbano tentarem voltar para a chamada, eu acho que essa é uma das poucas oportunidades que a gente vai ter de falar um pouco sobre os tipos de mediunidade, né? Então, só para a gente esclarecer as pessoas que não sabem o que é, não sabem o que significa psicofonia, psicografia, qual é, por exemplo, o que seria um médium de sustentação, né? Podemos começar por aí. Quem faz sustentação aqui, né, é a Adriana e o Eduardo. Pode falar, seu Custódio. Na realidade, todos nós sustentamos um trabalho através do pensamento. Mas a tradição, né, a experiência, levaram os espíritos, e isso está errado. Há aqueles que não têm a mediunidade assim aflorada, não são psicofônicos, videntes, mas contribuem com a sua concentração, né, com o seu amor no trabalho, compondo a mesa, onde cada médico com a filha, formando, portanto, esse potencial. Apenas isso, né? Carol, está me ouvindo agora, Carol? Estou ouvindo, seu Urbano. Se o senhor quiser tentar se apresentar, pode ir em frente. Então, o nosso trabalho é às terças-feiras, né? Denominado Antônio Lucas. Nós estamos com uma presença aproximadamente, em média, 10 pessoas. Nós fazemos, em média, 3 psicografias e 3 recebimentos. E o trabalho está muito bom. Quase todos eles, nós temos uma preleção de 20 a 25 minutos por noite. Só 2 que não fazem essa preleção, né? Os demais fazem essa preleção. E nosso trabalho está tranquilo, normal. E esperamos continuar assim, continuando o saudoso trabalho do seu Sancler, né? E lá nós temos a Emília que nos ajuda lá. Eu converso com as entidades. Eu tinha uma pessoa que me auxiliava, mas ele mudou de cidade. Então, agora quem conversa com as entidades é eu e a Emília. Mas o trabalho está normal, tranquilo, e estamos à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Obrigada eu. Vamos explicar tudo isso para vocês, tá, gente? Vai lá, Marli. Vamos tentar, vocês me ouvem? Sim. Opa! É para dar mais emoção, né? É sempre muito gostoso poder falar um pouco da doutrina que tanto nos auxilia. Eu venho hoje representar um trabalho de quartas-feiras à noite, é um trabalho que também ocorre, como os demais amigos falaram, a gente faz primeiro essa parte evangélica, que são
os estudos doutrinários através de livros edificantes. O nosso trabalho está fazendo agora o estudo do Evangelho de Mateus por Emmanuel, então é muito lindo ver uma roupagem nova. E é muito curioso porque a gente se reúne numa sala que hoje não é mais amarela, mas é chamada Sala Amarela da Casa. Então é uma sala muito querida, que como o Urbano falou, também foi iniciada com o seu Sancler, saudosíssimo para todos nós, né? Eu tenho o privilégio de estar com pessoas que já estavam no grupo há várias décadas, estou há um pouco menos tempo que todos eles, mas estou aí há quase 7 anos já no trabalho desse grupo, e fazemos também essa condução do trabalho, né? A gente sempre, eu gosto de um pouco de desmistificar os nomes, porque às vezes o público de forma geral não entende muito o que é médio, né? Médio é mediador, é alguém que consegue ter uma sensibilidade talvez um pouco maior, né? Em relação a fazer esse intercâmbio, que é o que nós fazemos. De diversas formas isso vai acontecer. Pode ser através da psicografia, que é a escrita, pode ser através da psicofonia, que é a audição, pode ser através da vidência. Então, acho bacana a gente contar um pouco para as pessoas sobre isso, para que eles conheçam, né, e saibam. Muitas vezes as pessoas falavam, né, o que é uma mesa branca, trabalho kardecista. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu gostava de desmistificar esses estigmas. E fui buscar, né, os trabalhos que são realizados por nós, kardecistas, que seguimos, né, o postulado que foi deixado por Cristo e nos identificado através de Kardec. Essa mesa branca tem a ver com os ensinos de Jesus. É a pureza de estarmos baseando os nossos trabalhos nos ensinamentos deixados por ele. Então, achei muito interessante que a gente pudesse falar sobre isso, né? Porque eu vi várias pessoas falando, eu faço a sustentação. A sustentação talvez seja a parte mais importante do trabalho. E a Carol no início falou que são os formiguinhas, né? Cada um fazendo. E eu fiquei pensando comigo, quando as salvas se reúnem na correnteza e chove, elas se juntam todas e fazem, né? A barreira. E conseguem se salvar. Então, nós somos esses pontinhos para fazer uma egrégora maior. Cada um fazendo um pouquinho nos seus trabalhos em dias diferentes, mas todos fazendo isso com muito amor, com muito cuidado, baseados nos ensinamentos que Cristo deixou. E tentamos, como o Fábio falou, ser melhor um pouquinho a cada dia, porque todos somos falhos, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente vai para uma casa espírita, que a gente não vai ter problemas, vai ter dificuldades. Eu estou com 3 aparelhos tentando fazer as conexões e hoje não está indo, né? Então a gente vê muito isso. Na verdade, nós vamos criar uma resiliência, uma resistência maior para ver os aprendizados que nos chegam de uma forma diferente. E para finalizar, eu costumo sempre dizer, né, que a forma com que a gente vive a vida evangélica, né, a forma com que eu impacto na vida das pessoas, que as pessoas impactam na minha vida, é a forma real da nossa conduta como espíritas, independente das formas de trabalho. Então, aproveitei que eu fiquei sem falar um tempo e falei muito, né? Um beijo, gente. Muito obrigada por estarem comigo aqui. Nós que agradecemos. A Marli já deu uma aula para a gente aqui, já esclareceu várias coisas para a gente, né? Então, só para a gente retomar o raciocínio dos tipos de mediunidade, né? Então, todos os trabalhos, né? A gente tem aqui, acho que 1, 2, 3, são 5 ou 6 grupos diferentes, né? De trabalho mediúnico, e todos eles, ou não necessariamente todos eles, têm pelo menos um médium de psicofonia, né? Que é aquele que fala, né? O espírito fala através dele. Alguns trabalhos tem, no nosso não tem, ninguém faz psicografia, né? A gente está defasado de psicografias aí, se alguém se interessar, já estou convidando, que é aquele, é o médium, né, que escreve, então o espírito escreve através da mão desse médium. Tem os médiums de sustentação, que são esses que o seu custódio explicou, né, que a Marli também deu uma bela aula pra gente aí, são as pessoas que fazem essa ponte, né? Eu entendo assim, podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu entendo que o médium de sustentação, ele é aquele que mantém o equilíbrio da reunião, né? Ele precisa ter um poder de concentração muito grande para não se deixar abalar, não se deixar abater, porque muitas vezes, né? Acho que a gente vai falar disso depois, mas os trabalhos que a gente faz são trabalhos de desobsessão. Então, a gente muitas vezes recebe
pessoas desencarnadas, né, espíritos que estão em sofrimento muito profundo. E muitas vezes eles vêm com muita raiva, né? E assim, colocando palavras que magoam, né? Que machucam a gente de alguma forma e acabam, se a gente não tiver essa sustentação, desequilibra todos os médiuns, inclusive aquele que está dando a comunicação, né? Aquele que está mediando essa comunicação. E aí depois tem também os outros papéis, né? Que são eu queria que vocês até corrigissem os termos, né? Tem o que a gente chama de doutrinador, às vezes, né? A gente tem algumas bibliografias falando do doutrinador ou conversador. Tem alguma outra palavra para definir a pessoa que conversa com as entidades, a pessoa que conversa com os espíritos que estão se manifestando? Eu acho que é o mais correto, Carol. Eu acho que seria dialogador. Perdão, seu Custódio. Pode falar. Porque no momento do diálogo com os espíritos, não há um tempo hábil para você doutrinar um espírito. Ele ainda não tem essas condições, na maioria das vezes. Então, esse primeiro diálogo com ele é um preparo para o auxílio, vamos dizer. Uhum. Eu acho que talvez dialogador seja o termo melhor mais que correto. eu pessoalmente prefiro. Certo. Seu Custódio, pode falar, pode. Não nos atemorizemos aí quanto às expressões. Nós nos servimos da doutrina espírita, do conhecimento espírita, para ajudar o diálogo, que nem todo espírito que vem ter os nossos trabalhos tem condições de dialogar, nem surdos e mudos da expressão do Evangelho, atormentados de todos os matrizes. Então nós nos servimos da doutrina, somos doutrinadores, né? Mas no sentido de inculcar, de imprimir, nós nos valemos então do conhecimento do livro dos médiuns, sobretudo, que deve fundamentar todas as nossas sessões, o livro dos médiuns, ao lado do livro dos espíritos, diria do Evangelho. Mas não podemos só o Evangelho, só entre aspas. Então, nós dialogamos com o conhecimento que a doutrina nos dá. Certo? Então, não existe incompatibilidade entre as duas palavras. Nós estamos sempre nos valendo disso. Repito, ainda porque num trabalho mediúnico, nem todos têm espíritos surdos e mudos, certo? Atormentados, que vêm ter para receber a primeira assistência, o primeiro fluxo energéticos retirados das regiões abismais e sorvedoras, para imediatamente depois serem encaminhados, mais adiante, a hospitais, centros especializados em espiritualidade. Então, a nossa reunião, a nossa sessão espírita, nós nos valemos dos médiuns, e todos nós somos uns mais ou outros médiuns, através do diálogo, mas impregnado do conhecimento de Kardec. Perfeito, seu Custódio, muito bem colocado. Então, desculpa, eu queria arrematar. Pode falar. Ah, sim. Não, claro, todos podem adicionar. Há 65 anos trabalhando nessa área. Mas isso não nos dá autoridade para falar com Deus, apenas para dizer nossa sinceridade. Perfeito. O que dá autoridade para dialogar é a autoridade moral, né? Acima de tudo, né? A gente vai falar sobre isso sim. Bom, gente, então acho que praticamente nós cobrimos, né, os tipos de mediunidade e aí nós temos também depois o curso do COEM, né, dentro da Casa dos Espíritas, que vai auxiliar as pessoas que estão em busca de trabalhar, né, em trabalho mediúnico,
esse curso é um curso de 2 anos, né, e vai dar algum subsídio, né, vai ajudar a educar a mediunidade da pessoa, se ela realmente tiver, e vai ajudar a prepará-la para que ela possa trabalhar, né, em trabalho prático. Aliás, é outro ponto que eu gostaria de perguntar para vocês, né? A gente já falou aqui, trabalho prático, trabalho mediúnico, sessão espírita, mesa branca, afinal de contas, qual é o nome? Existe um consenso dentro do espiritismo? Muitas pessoas vão... Eu já ouvi muitos espíritas pedirem para não utilizar, por exemplo, o termo mesa branca ou sessão espírita. Todo mundo já falou que um ou outro termo é incorreto. Ou seja, existe um consenso ou não existe um consenso sobre o termo, né? Pode falar, Adriana? Vou chamar a presidente para responder. Não, tem gente muito mais capacitada do que eu para responder. Mas muitas vezes a forma de se denominar depende muito da linha de formação das pessoas que trabalham numa determinada instituição. Então, historicamente falando, aí acho que o seu Custódio, o seu Urbano podem falar bem sobre isso, se fazia uma distinção entre as religiões de matriz africana e a doutrina espírita, utilizando essa expressão, às vezes, mesa branca, porque num passado não tão distante assim, se entendia que para os que não estudavam a doutrina, que não conheciam as religiões de matriz africana também, entendiam que era tudo mais ou menos a mesma coisa. E cada tipo de manifestação e de doutrina ou de crença se realiza de uma determinada maneira. Então, acabava se atribuindo que o trabalho mediúnico do centro espírita é o mesa branca. Ou porque se colocava mesmo uma mesa com uma toalha branca em cima e todo mundo se reunia. Então, acabou se denominando que era mesa branca. Mas, na verdade, o que é importante nós pensarmos qual é o propósito dessa reunião. Perfeito. Nós estamos ali trabalhando a mediunidade, exercitando a mediunidade em auxílio àqueles espíritos desencarnados que se manifestam com alguma orientação dentro das nossas condições, com esclarecimento das condições em que eles se encontram, sempre com muito cuidado, com muita seriedade, para que o processo seja o mais tranquilo possível, de que ele se situe na condição que ele está e possa receber o socorro que ele precisa. Então, o nome, na verdade, é o que menos importa, mas a gente sabe que existe várias formas de se atribuir a essa reunião ou trabalho mediúnico, como se queira chamar. Tá certo. Mesmo porque na maioria das salas, né, de trabalho prático, nem mesa tem, né? Nem tem mesa, não tem mesa nem branca, nem preta, nem marrom, nem nenhuma mesa. Vai lá, Fábio. Pode. Então, Acho que o Fábio, acho que o seu Urbano. A Adriana está falando, a língua portuguesa tem uma nomenclatura muito ampla e cada um interpreta de determinadas maneiras. E as religiões também, cada um tem o seu sistema. O nosso sistema aí na Casa dos Espíritas não leva muito em conta a mesa branca ou qualquer coisa parecida, como bem a Adriana explicou. O nosso objetivo é orientar e ajudar as pessoas que nos procuram para algum esclarecimento. Então, quanto à nomenclatura aí, isso para nós pouco importa. É o que eu tinha a dizer. Perfeito, Urbano, obrigada.
Pode falar, Fábio. Aí só reforçando o que já foi dito, né, Adriana, seu Custódio, seu Urbano, essa questão ela vem muito sustentada em Kardec. O espiritismo ele não tem dogmatismo nesse sentido. Então, as pessoas acham a reunião espírita, a reunião mediúnica ou a reunião de mesa branca, ou que queiram dar o nome aí, ela tem um ritual. Não, nenhum ritual, não existe ritual. Não existe lugar na mesa ou na roda ou, né, a forma como se passa a reunião para o médium sentar ou para o dialogador manter aquele lugar. Não existe isso, não existe nenhum ritual, não existe nenhuma... As pessoas falam assim, a pessoa não pode entrar na roda ou na mesa de relógio ou de aliança, etc. Isso não existe dentro da doutrina espírita com base em Kardec. A gente sabe que a ligação ela é espiritual, ela é totalmente fluídica, né? Não existe nenhuma questão material que venha atrapalhar. Né? E aí, nesse sentido, eu até tomo a liberdade de dizer aqui que tanto os grupos que estão iniciando, quanto os outros grupos que já são mais antigos, e o seu Custódio, o seu Urbano vão poder confirmar isso, todos nós temos a certeza de que o trabalho ele não pertence a nós aqui na matéria. Nós somos um grupo, sim, é importante o grupo material, é importante o grupo de médiuns, o grupo que se reúne, é claro que é importante, porque é através dele que o espírito, né, que os espíritos conseguem se comunicar. Mas nós sabemos que o trabalho ele inicia-se muito antes no plano espiritual. Para a equipe que existe no plano material, existe uma equipe no plano espiritual que está coordenando esse trabalho. E esse trabalho ele é muito mais importante para o plano, na verdade, no plano espiritual, do que para nós. O plano espiritual é que coordena o trabalho. Como eu reforço aqui, nós sabemos da importância das pessoas, dos médiuns encarnados no trabalho. Mas se o trabalho encarnado ele não existir, no plano espiritual ele vai continuar existindo do mesmo jeito. Porque a espiritualidade trabalha muito forte nessas questões. Então, assim, todos aqui, eu acho que conseguem confirmar isso que eu estou falando, nós podemos dizer e sentimos fortemente a presença dessa equipe espiritual que sustenta cada trabalho. Então, assim, para cada trabalho que existe uma equipe espiritual sustentando esse trabalho. E assim, acredito que algo importante também de deixar bem claro aqui, né? E que as pessoas às vezes fazem uma certa mística com relação a isso. Se falta um médium, se falta um sustentador, na verdade a espiritualidade ela consegue suprir isso através né, dos recursos que eles têm. E o trabalho que nós realizamos no plano material, ele é uma parte desse trabalho, desse grande trabalho que ocorre na espiritualidade. Nós sabemos que o trabalho ele continua muito além daquilo que nós fazemos no plano material. O primeiro contato, como o seu Custódio frisou, né? Esse contato que o espírito tem, muitas vezes é um primeiro contato após um encarne, ou após um momento grande de trauma por problemas espirituais que ele esteja passando lá no plano espiritual. Esse primeiro contato ele é super importante, é um choque que a gente chama, um choque fluídico. É necessário que ele passe por isso. Mas esse é só o primeiro contato. Esse espírito ele vai ter que passar por um longo processo, às vezes, de recuperação do seu perispírito, né, das chagas, dos problemas que ele traz. E aí, esse trabalho ele vai continuar no plano espiritual. Então, assim, nós aqui só damos uma mãozinha, só um primeiro impulso, às vezes. Então, tem que um pouco cair, como a Carol está querendo deixar claro, algumas místicas. Nós temos que desmistificar muita coisa, né? Ninguém aqui é mais importante do que ninguém e muitas vezes nós somos até menores, né? Eu acho que na maioria das vezes nós somos até menores nesse processo todo. E o trabalho, ele é sim importante, claro que não vamos tirar a importância, mas muitas vezes ele é mais importante até para nós. E volto a dizer e pedir a ajuda dos amigos aqui. Todo mundo tira muita lição de cada reunião que participa. Todos nós saímos com reflexões importantíssimas de cada reunião que nós vamos, que nós participamos, daquele processo, daquele espírito que se comunica.
É claro que aqui ninguém vai citar casos, ninguém vai falar de pessoas ou de espíritos, porque isso é até antiético. E também existe, né, esse consenso dentro dos grupos mediúnicos que não se deve comentar os casos. Mas todos nós, intimamente, e até ali no final da reunião, quando nós fazemos um fechamento, todos nós tiramos muitas lições importantes para nós mesmos como seres humanos. Então isso acho que é muito importante ficar esclarecido, Carol. Perfeito, perfeito, Fábio. E assim, eu costumo falar, rebater, né, quando as pessoas falam, ninguém sabe, ninguém nunca voltou para contar como é que lá do, como assim para nós. A gente sabe como é que é do outro lado, né? Porque a gente convive com isso semanalmente. Pode falar, Du. E nessa fala do Fábio, eu acho que cabe, né, das pessoas que estão nos ouvindo, o Fábio parece que deixou muito claro a humildade que nós temos que ter, né, nessa questão de encarar o médium, não como sendo uma pessoa tocada, né, pela mão de Deus, uma pessoa especial. Muito pelo contrário, né? Nós temos aqui trabalhadores, temos que ter muita humildade, porque como o Fábio disse, realmente quem coordena, né, isso tudo é o plano espiritual. Nós só podemos estar dentro desse trabalho porque, de alguma forma, há uma permissão do plano para que nós possamos estar trabalhando aquilo que já foi programado muito antes de nós estarmos aqui. É uma das coisas que me emociona bastante, né? Toda vez que a gente chega na casa ou está fazendo alguma coisa de casa, né, para casa dos espíritas, às vezes vem esse pensamento, olha, tudo isso não foi minha ideia, né, não fui eu que pensei, já foi programado para mim, né, se eu estou aqui hoje trabalhando, né, aqui na sessão mediúnica, né, no trabalho prático, seja lá o nome que a gente quer dar, isso foi pensado antes da minha encarnação. Então, tem que ter alguma importância, né? Tem que ter, eu estou ajudando alguém, né? De alguma forma. E aí eu queria puxar esse gancho, né? Dessa questão da ajuda. Todos os trabalhos da casa são trabalhos de desobsessão. Tem algum outro tipo de trabalho mediúnico que não seja de desobsessão em uma casa espírita? Só para o pessoal de casa, né? Não sei se, acredito que já tenha ficado claro, né? Mas o objetivo do trabalho prático, né, numa casa espírita de desobsessão, não é de perguntar para os espíritos que se manifestam, pedir conselhos, nada desse tipo. Se houver alguma manifestação de algum espírito que venha dar algum conselho, geralmente é um conselho, um aconselhamento geral para o grupo que está ali trabalhando, né, não é nenhuma indicação de alguma ação individual que se deva fazer ou não, né? E eles eles se manifestam sem a gente ter que invocar ninguém, né? Não se faz invocações em sessões mediúnicas espíritas. E o nosso trabalho maior é de auxiliar os espíritos que estão em sofrimento, e não de pedir aconselhamentos. Seu Custódio, o senhor queria falar? Eu quero falar. Nós devemos, ao tratar dos trabalhos de obsessão, ter o sentido restrito e o sentido amplo. A casa espírita, na sua totalidade, trabalha para diminuir esse processo obsessivo, perturbador de nosso século. Mas há grupos que se especializam dentro da casa e damos esse nome. Mas desde o atendimento fraterno, tudo isso, as palestras, é um trabalho coletivo. Certo? Para nós não criarmos esses, departamentalizarmos essas coisas. Tudo isso está. Porque a obsessão do sentido amplo da palavra de Emmanuel é incomodar. Uma ideia, um dissidente que incomoda. E quem não tem esse problema, na verdade, nós mesmos.
correto? É verdade. Senão nós vamos ter... Não sei se eu estou me fazendo claro. Sim, sim. O processo da obsessão, né? A gente relaciona com ser obcecado, ou pensa nesses filmes que a gente vê na televisão, né? De obsessão espiritual, o encosto, né? Todo aquele cenário, né? Tudo isso, mas é o drama Sim. evolutivo e de transição, porque passamos, estamos sujeitos. Sim. Mas temos a palavra de Jesus, do Mestre. É isso? Perfeito. Então nós temos que usar as ferramentas de Jesus, hoje clarificadas na codificação kardeciana, para implementarmos esse trabalho, criando, entre aspas, departamentos. Né? Perfeito. Então, se alguém chegar na casa espírita, né, e for observar um trabalho de desobsessão, o que a pessoa vai ver? Várias pessoas sentadas nas suas respectivas cadeirinhas, né? Uma luz baixa, todo mundo concentrado, e pode ter uma mesa, pode não ter uma mesa, né, no centro, e pessoas conversando com espíritos, né, pessoas conversando, médiuns manifestando espíritos que estão em sofrimento, e conversador, esqueci o termo agora, não é doutrinador, o Hélio que colocou isso pra gente, uma pessoa que vai estar conversando, né? Nessa temática, correto? Eu insisto, para pensarmos, está aí a obsessão coletiva, mas ela está em todos os matizes. É uma ideia incômoda que nos aflige, é obsessão. Com certeza. A auto-obsessão. Sim. E Kardec fala das falsas obsessões que são encaminhadas para nós, até isso existe no campo espiritual, para perturbar as casas espíritas. Com certeza. Vamos educar as pessoas, evangelizar, pensar nessa palavra obsessão, que é kardeciana, mas não restringindo. Né? Não sei se estou sugando na minha colocação. Perfeito. Pode falar, Marli. Eu acho importante a gente também, como os companheiros citaram aí, a gente falar que quando há essa questão da incorporação, as pessoas também têm um pouco de dúvida, né? O espírito entra no médium, né? Como que isso funciona? Porque a gente está falando para o público geral. E aqui eu lido com tantas pessoas que já estão na doutrina há tanto tempo, né? Então, o que acontece, na verdade, Carol, é uma troca fluídica, né? O meu perispírito vai estar com uma condição de estar mais relaxado e absorver essa outra energia, que é uma energia mais sutil do que a minha, do que esse corpo bruto que a gente tem. Quando vocês colocam nessa palavra desobsessão, o que é algo estar obcecado? É algo que me tira o equilíbrio. Eu acho que o principal motivo é isso, é voltar ao equilíbrio, voltar ao senso. Por isso o trabalho de desobsessão é um trabalho que busca dar forças e recursos para aquela pessoinha que precisa estar mais equilibrada. E muitas vezes as pessoas ficam procurando situações em vidas passadas, tem alguém me obsidiando, às vezes sou eu mesmo, que dentro da minha conduta que não está tão moralmente reta, estou tendo processos internos, então é importante a gente colocar isso como até uma forma de desmistificar, como o Fábio citou, e acho que a Eliana, que ficou tão quietinha, vai concordar comigo, né? Que é muitas vezes necessário que nós olhemos o nosso processo atual, sem buscar os processos tão anteriores, porque aqui mesmo nós vamos ter dificuldades, né? Acho que todos nós que trabalhamos sabem a dificuldade do dia a dia de estarmos sempre sendo bombardeados por esse externo, né? Então isso acaba tirando o nosso eixo de equilíbrio. Então desobsidiar, né? Que seria a palavra, é você tentar voltar ao equilíbrio, você trazer ao equilíbrio. Eu queria fazer essa pontuação. Perfeito. Obrigada, Marli. Pode falar, dona Eliana. Posso falar mais uma coisa? Pode ser o custódio. Emmanuel diz em Seara dos Médios que incomodar, obsidiar, em sinonímia, significa incomodar. Incomodar. E Kardec trata sobre a desobsessão no Livro dos Médios.
subjugação corporal e todas mais. Vamos recorrer a essas obras, né? Perfeito. Fica a dica aí, né, para quem quiser entender um pouco mais, né, sobre mistificação, fascinação. Estudar Kardec. Perfeito. Kardec. Para as pessoas que frequentam. Consentâneas com a doutrina. Porque existe muita literatura subsidiária que, ao invés de esclarecer, complica. Certo. O Espiritismo é a ciência que não tem novidade, ela é clara. Mas é clara quando seguimos. Preciso viver Kardec, estudar Kardec. Emmanuel diz isso. Emmanuel e André Luiz são os grandes defensores da leitura metódica do Allan Kardec. Exato. Para quem se propõe, né, seu custódio, a trabalhar dentro da casa espírita. Então, isso é para o público ouvir de nós outros. Isso aí. Pode falar, dona Eliana. Seu microfone está fechado ainda. Pronto, abriu. De modo mais rudimentar na minha cabeça no momento agora, enquanto vocês falavam, eu comecei como se eu me colocasse diante de outro que estivesse ouvindo, com quase nada de conhecimento. Então eu comecei a pensar aquilo no meu pensamento agora. Se eu tropeçasse em uma pedra e caísse, me sujasse de lama, o que eu faria? Ia tentar se limpar, né? Eu levanto, vou procurar limpar. Aí que eu limpar essa lama, vou pensar, por que eu me sujei? Né? Então, acho que são os processos que nós, como qualquer um, temos que fazer para o quê? Para nos melhorar. Por que eu caí? Quais foram as causas dessa caída? O que eu preciso para manter essa limpeza? E manter em equilíbrio, como a Marli falou. Então, de modo assim, para que outros que ouçam, né? Uma coisa mais simples, por que eu preciso desse outro lado, né? Quais essas outras coisas que tem por trás de tudo esses acontecimentos, as ocorrências que podem acontecer com a gente. E estava pensando agora, é isso. Perfeito, ótima analogia, né? O trabalho prático ele pode servir como essa limpeza, né? Como o Fábio falou, é o primeiro contato, às vezes após o desencarne, a pessoa ainda está em processo de perturbação, né? E ela precisa desse contato aqui com o mundo físico, porque ela ainda está materializada, né? Então, se ela não está conseguindo ser ajudada lá no plano espiritual para essa limpeza, esse contato com a gente aqui no plano físico pode ser o início desse processo de limpeza, né? Então, ela vai acabar se dilucidiando. Deixa eu mudar de assunto, gente. Houve uma época em que havia trabalhos práticos abertos ao público. Tem algum motivo pelo qual não se faz mais isso na Casa dos Espíritas? Pode falar, Marli. Já vi que você fala sua cabeça aí. Então tá bom. Você até citou, Carol, e hoje eu represento aqui duas pessoas que são ícones para mim, né? A Nancy, que é uma das coordenadoras do trabalho, que hoje eu estou de forma interina, e a dona Cecília Micotti, que também é uma querida por tantos aí na casa, já há um grande tempo nesse postulado, né? É muito importante porque você, logo numa das suas falas, você citou sobre o COEM, e a Nancy é uma das coordenadoras do COEM, que é um curso de orientações e estudos mediúnicos, né? Mas o que isso faz? Porque eu acho que a gente tem que falar para os leigos, para as pessoas conseguirem entender, porque nós que estamos estudando dentro da casa, já vamos buscar os estudos mais avançados, né? Então, assim, eu costumo falar que quando eu estou no jardim, eu tenho a orientação de uma forma, na faculdade os ensinos são outros. Então, para todas as pessoas que nos ouvem, é importante a gente falar que não é só eu querer chegar na casa e entrar num trabalho de desobsessão. Não funciona assim, porque primeiro eu tenho que fazer um processo de autodescobrimento, manter o meu equilíbrio. Então, para qualquer trabalho prático que a gente chama, precisa passar por esse curso e por outros tantos que a casa oferece. Mas o primeiro deles seria esse, né? Além do COEM, acho que o primeiro trabalho de estudo, se a Adriana puder depois me corrigir, é o estudo do próprio Evangelho, porque o Evangelho vai fazer com que eu olhe para mim. E quando eu tenho condições de caminhar um pouco mais, eu posso colocar tudo que eu tenho a serviço. E aí eu vou migrando, vou para um outro trabalho, né? Vou para um trabalho prático, e isso nos permite.
Então, o primeiro ponto é eu entender como que funciona uma casa, né? Quais que são os direcionamentos para que eu possa estar presente nessa casa. Então, assim, em muitos momentos, as pessoas podem, talvez, achar eu posso chegar e entrar num trabalho prático. Não. Ela passa por caminhos e eu acho que a Adriana vai falar, dar continuidade aí na minha fala melhor do que eu, né, Adri? Imagina. Eu acho que depois o seu Urbano, ele também podem falar sobre essa questão dos trabalhos que hoje não são abertos ao público, que é uma questão interessante de se entender, né? Com relação ao que a Magri apontou sobre o estudo, e o seu José Carlos bem pontuou, é importante conhecermos, é importante estudarmos, sabermos, né, sobre a doutrina. Então, como que nós começamos a conhecer a doutrina? Pelo Livro dos Espíritos. O Evangelho também é importante. Não estou aqui tirando o mérito do Evangelho, que é a parte do nosso melhoramento da conduta moral. Mas para entendermos doutrina espírita, para entendermos como se dá uma comunicação mediúnica, para podermos trabalhar, seja em que aspecto for dentro da casa espírita, no passe, no trabalho mediúnico, na vibração à distância, nós precisamos conhecer a doutrina, precisamos estudar. Por onde nós começamos? Pelo Livro dos Espíritos. Para entendermos, ou pelo estudo sistematizado da doutrina, ou outros estudos, para quem não tem noção nenhuma e quer começar por iniciação ao Espiritismo, também temos, é uma base, né? O Livro dos Espíritos, dele saíram todos os outros desdobramentos. Né? Então, é por aí que nós conhecemos e começamos a entender, e aí, dentro da parte mediúnica, como o Sr. Custódio falou, o Livro dos Médiuns. O COEM, que é o Hélio, faz parte aí do grupo de monitoria, da coordenação do COEM. O Hélio pode falar um pouco sobre esse estudo, mas ele não é a porta de entrada, não deve ser a porta de entrada. Por quê? Porque se nós não entendermos de doutrina espírita, nós não conhecermos e não nos conhecermos, como que nós vamos ter condição de trabalhar, de prestar uma assistência, de nos melhorar? O estudo contínuo é necessário para todos nós. Nós nunca deixamos de aprender. Então, eu acho que isso é de extrema importância. Então, às vezes as pessoas chegam e elas querem a coisa rápida, fácil e resolvida. Desculpe, mas não é assim que funciona. Para podermos realizar com amor e com sabedoria qualquer tipo de trabalho, nós precisamos ter conhecimento, e isso demanda tempo e dedicação. Então, não é fazendo 6 meses de estudo que eu estou pronto para qualquer coisa e já posso dizer que eu sei tudo e não preciso estudar mais. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre trazer. E aí é o desafio da questão da doutrina espírita, porque quando eu estudo, eu me conheço e eu sei que depende de mim, que eu tenho que melhorar, muitas vezes é pesado, né? E nem todo mundo está confortável com isso, mas é uma coisa que a gente aprende que tem que ser feita. Se nós quisermos melhorar, sermos melhores a cada dia, a gente precisa se conhecer e estudar. Perfeito. A gente precisa se ajudar primeiro para depois se propor ajudar o outro, né? Senão, como que fica, né? Pode falar, Elinho. Vamos lá, até aproveitando tudo que já foi conversado agora, existe um outro fato muito importante dentro do trabalho espírita. Nós estamos falando da presença dos desencarnados irem assistir. Aqueles que não conhecem o trabalho espírita, os curiosos, além de comprometer, não vamos nem falar nisso, a frequência do grupo, imaginando cada um de nós aqui, imagina a gente com um problema. A gente está perdido, desconhecido, eu estou mal e eu procuro ajuda.
Eu vou procurar que ajuda. Eu vou procurar um grupo espírita, um espírito desencarnado, um grupo espírita unido com amor. Eu não vou procurar um curioso. Não há. Agora, imagina se eu vou me expor para um curioso ou eu vou me expor para um especialista. Imagina o lado do espírito. Ele vai querer, ele vai se sentir à vontade de se comunicar com um grupo com oscilação, com pessoas que estão lá por curiosidade. Como já foi falado, o grupo espírita, o que acontece ali fica ali. A gente comenta, evidentemente, as lições aprendidas e a gente aprende muito com esses irmãos que se comunicam conosco. E um dos motivos, até para o comentário não ser aberto, é esse. É caridade com os irmãos espirituais. Como eles vão... Eu não me abriria se expor todos os meus sofrimentos, as minhas mazelas, a qualquer um. Então, a gente tem que pensar nos dois lá. O objetivo do trabalho espírita é ajudar esses irmãos que muitas vezes não sabem que desencarnaram, que estão perdidos, desencarnaram, sabem que desencarnaram, mas estão preocupados com a família que ficou. Além da obsessão e desobsessão que a gente tem que tratar, que isso é uma outra coisa. A desobsessão é feita, você ajuda o obsessor, conseguindo ver o que ele faz errado e ele pode caminhar, e o obsidiado. Na hora que você ajuda o obsidiado, ele se sente aliviado. Mas ele vai voltar a cometer os mesmos erros, ele vai voltar a ser obsidiado. Então, é todo um trabalho que deve ser feito, que não é simples, não é tão simples assim. O Fábio lembrou muito bem, a parte que nós fazemos é pouco relativo ao plano espiritual. Mas muitas vezes é importante para determinados casos. Em relação ao COEM, o COEM prepara os trabalhadores para isso. Para chegar ao COEM, vem todo aquele preparo que a Adriana falou. Você tem que ter um conhecimento de mediunidade. Ok? Eu tenho o que é mediunidade. Beleza, mas o que é a doutrina espírita? Como funciona a doutrina espírita? O que é o mundo dos espíritos? O que é o mundo material? O que é perispírito? Tudo o que é a vivência da mediunidade em Cristo, com Cristo. Né? Essa moral espírita. E lembrar sempre, o médium, o espiritismo, como qualquer religião, aliás, existe para melhorar o ser humano. Então, a religião que não melhora o ser humano não é religião. A religião tem ligar com Deus. Tá? E essa é a memória. O médium, ele é a hora que ele entende que a mediunidade é um instrumento, mediunidade. Isso, a Carol falou no comecinho, né, de alguma coisa, se é um castigo, né, ou poderia ser um castigo. É um dom, né? Não, um dom, nada de dom, nada. É uma ferramenta de melhoria. A gente entender isso. A mediunidade é uma forma da gente melhorar. A duras penas, é verdade, porque o nosso egoísmo e a nossa vaidade nos choca às vezes, né? Mas é um aprendizado. Aproveitar para isso. Perfeito, Aninha. Seu Evandro já queria falar. Liga o microfone, por gentileza. Está fechado ainda. Agora abriu. Abriu. Então, a respeito dos trabalhos práticos, pela experiência que eu tenho, que eu aprendi através do seu Sancler, né? Não se deve deixar de entrar ao trabalho pessoas sem experiência nenhuma. E a norma da casa aí, sempre para assistir um trabalho prático, ter assistido umas palestras, ter assistido os outros trabalhos. Nós tivemos já experiências muito desagradáveis de pessoas que a gente nem conhece, entra lá no trabalho e perturba o trabalho, é muito, muito desagradável. Então, nós temos, por princípio, barrado muita gente que chega lá,
Ah, eu queria conversar com a minha mãe que faleceu, eu queria conversar. Isso é muito normal, principalmente quando aparece na televisão, aí nos meios de comunicação, essas novelas, esse tipo de coisa. Então a casa enche de pessoas. E vai tudo no trabalho prático, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E quando aparece isso aí, só se for uma pessoa indicada por alguém da casa, não pode deixar, pode tá preparado para isso. Mas não é aconselhável abrir as portas, que nem o Elinho falou, que o pessoal fala. Não é aconselhável qualquer pessoa chegar lá e, não, sou colega, sou isso, sou aquilo, vai assistir um trabalho. Porque isso aí perturba o trabalho e além disso, ainda desmoraliza a casa, porque ele vai sair falando por aí a respeito de coisas que ele não entende e não sabe. Então, isso é bastante prejudicial. Então, a gente precisa ter muito cuidado nos trabalhos práticos com quem a gente deixa assistir. Era isso que eu tinha. Perfeito. Eu vou voltar nesse tema das cartas psicografadas, assim que o Eduardo falar. E a mensagem do Hélio, para mim, foi, assim, os dois principais motivos, né? A eficácia do trabalho que você pede quando você tem outras pessoas ali presentes que não estão preparadas para atender uma questão. E a questão da ética, né? Que o seu Urbano acabou retomando, porque por mais que sejam desencarnados, né? Ainda são pessoas, são seres humanos, e a gente precisa respeitar a privacidade deles. A gente não pediu licença para divulgar, né, o problema pelo qual eles estão passando naquele momento, e muitas vezes o problema que envolve outras pessoas e acaba ficando exposto aquele problema para as outras pessoas que estão ali presentes, né? Pode falar, Eduardo. Que nós estamos falando aqui também para pessoas que não têm conhecimento, né? Então, para que não fique de um caráter de exclusividade, quem vai participar, quem não vai participar, talvez seja importante que a gente pense que todo o trabalho é um espírito, quer dizer, de energia. Você imagina várias pessoas, né, que não tem nada a ver com o trabalho, que não conhecem a doutrina, dentro de um ambiente, né, como vai cultivar isso no nível energético. Então, quando o trabalho é de um menor número de pessoas, né, você garante muito mais essa condição do ambiente, que né, nós não vemos ali na prática. Né? Isso é tudo a nível energético. Então, talvez por isso que as pessoas entendam, né, o funcional. Então, não há uma exclusividade de quem pode, porque é amigo de fulano, então participa. Então, talvez eu tenha que deixar muito claro isso, até para desmistificar, né, essa questão da doutrina ser exclusivista para determinada pessoa. Perfeito. Seu Custódio, seu microfone está fechado. Abra o livro dos médiuns, do capítulo 3º, Kardec fala dos métodos. Ali ele clarifica essa questão. Eu recomendo aos irmãos abrirem essa parte. Ali ele esclarece. Notem bem. Esse é outro assunto. A codificação que aconteceu. Primeiro livro dos Espíritos. Depois, o livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não que o Evangelho não seja importante, mas o Espiritismo surgiu uma época de emancipação do espírito humano, né, do avanço da ciência. Então, o livro dos Espíritos foi o primeiro, o livro dos Médiuns e o Evangelho. Por quê? Para dar sustentação, descoimar, de tirar, com todo o respeito, coisas que estão no Evangelho e que, interpretadas no pé da letra, criavam e vem criando ao longo dos séculos confusões. Perfeito. Eu acho que já ficou respondido, né, essa questão das cartas psicografadas, que seria o próximo assunto que eu ia trazer. Eu acredito que a gente vê muito, alguém comentou a questão dos filmes, né, da televisão,
A gente vê muito Chico Xavier sendo retratado, né, como a pessoa que escreve cartas psicografadas com aquele grande público, né, muitas pessoas ali presentes, principalmente pessoas que não são espíritas, pessoas que estão simplesmente buscando uma carta, uma comunicação de alguém querido que desencarnou. Mas eu acho que já ficou respondido, né? Primeiro que falo por mim, né? Se vocês quiserem, podem me corrigir. A mediunidade de Chico Xavier era algo completamente extraordinário, né? Nós aqui, né, nos nossos grupos, eu acredito que a gente não tem esse nível de mediunidade que ele tinha. Então, para nós, pessoas alheias, né, ali envolvidas mentalmente numa sessão espírita, a gente iria se desequilibrar, né, Isso não acontecia com Chico Xavier. Ele tinha não gosto de falar poder, porque acho que essa não é a palavra correta, mas ele conseguia fazer isso, né? Ele tinha essa possibilidade, a autoridade moral dele, acredito que muito maior do que todas as nossas juntas aqui. Então, era isso, eu acho que o poder vem da autoridade moral. Então, né? Pode falar, seu custódio. Perfeito. Espíritos que tem uma missão especial no Brasil de trocar a miúdo a obra de Kardec. Chico inspirou com o espírito a nós, mas é um torga. Chama-se mandato mediúnico. Exato. Então, Mandato mediúnico. Exato. Então, exato. Então, acho que aí fica explicado, né, o porquê porque as pessoas questionam bastante a gente, né, por que nós não fazemos, por que não se pode encomendar uma carta psicografada? E aí o próprio Chico Xavier, né, trouxe a mensagem de que o telefone toca de lá para cá, né, o telefone não toca de cá para lá, a gente não consegue ligar para eles, a gente não consegue pedir uma comunicação. E o próprio Livro dos Espíritos traz para a gente essa mensagem. A pessoa que se propõe a ir atrás de uma carta psicografada está pedindo para ser enganado. Né? Eu não lembro exatamente as palavras que são citadas, nem o número da questão, mas foi uma coisa que eu li e me marcou muito. Né? Não tem como você bater na porta lá da colônia espiritual, seja onde o seu espírito querido, né, está habitando no momento, e pedir para ele se manifestar. Nós não sabemos a condição em que ele está para poder pedir essa comunicação. Não sabemos se ele tem condições de se comunicar, né? Gente, vamos então finalizando, vamos indo para a última questão. Como que deve ser a vida do médium que se propõe a trabalhar no trabalho prático? O que ele precisa deixar de fazer, o que ele precisa passar a fazer se ele quiser trabalhar em um grupo mediúnico, em um grupo de trabalho prático. Acho que o seu custódio já está falando. Pode falar, seu custódio. No livro Emmanuel, que é o primeiro, parece o segundo livro, publicado em 1938, o Emmanuel declarou o seguinte, alertando o Chico: 95% dos médicos são criaturas que faliram excessivamente. São a mediunidade, mas é uma bênção, porque nós nos arrependemos no mundo espiritual dos nossos deslizes e equipes se comprometeram a trabalhar com o nosso intermédio, já que arrependidos, para nós diminuirmos o nosso passado, quando tivemos oportunidades e desprezamos essas oportunidades. Mas é uma bênção que no presente nós semearmos para agora
a médio, longo e curto prazo, dias melhores na nossa vida. Vamos tentar que seja importante que seja colocado aos nossos irmãos. Então, a mediunidade ao serviço do bem, diz o Espírito de é quase o caminho do Gólgota. Perfeito. Nesse mundo de provas e expiações, quem não errou, né? Na vida passada. Todos nós, senão a gente não estaria aqui. Pode falar, Marli. Eu acho importante a gente esclarecer que a gente está lidando por duas formas. Uma forma orgânica, que é o corpo que a gente habita e que é necessário. Então, para um trabalho mediúnico também é necessário que haja um preparo desse corpo orgânico, né? Muitas vezes as pessoas falam, como você citou, qual sacrifício? Não, na verdade, são escolhas, né? Quando você pensa assim, eu tenho que fazer dieta. Não, aquele ter fica pesado. Eu escolho fazer a dieta. Então, quando eu escolho caminhar num caminho como é esse caminho evangélico, eu faço essas escolhas. Então, no dia de um trabalho prático, o médium, todas as pessoas que vão participar disso, eles têm que se abster de algumas coisas, né? As coisas físicas, que é se abster de bebidas, se abster de comidas muito pesadas, tudo que já faz mal para nós, de forma normal, vamos dizer assim. E um outro passo é a gente se abster também desses pensamentos inquietantes, tentar manter esse equilíbrio físico. Então, acho importante, dentro da pergunta que você solicitou, a gente falar sobre isso. Eu preciso fazer essas escolhas. No dia de um trabalho, eu tenho que ter esse cuidado com o que eu me alimento, com a forma com que eu me alimento. Também tenho que ter cuidado como andam os meus pensamentos, como anda o meu equilíbrio. Acho que são dois pontos interessantes a serem citados. Perfeito, gente. Alguém falou para mim, provavelmente durante o Coen, que o maior inimigo do médium no dia do trabalho prático é a língua, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a gente acaba se envolvendo em ondas negativas aí, né? Pode falar, seu Urbano. Então, você falou aí no Chico Xavier, eu fiquei meio emocionado aqui, porque eu tive a grande felicidade de poder conversar com o Chico Xavier. E eu fiquei muito grato sobre isso. Agora que você falou aí, eu lembrei. Só isso. Que legal. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu Sancler, mas ele já estava desencarnado. Ele veio dar uma comunicação um dia num trabalho prático. Eu não conheci pessoalmente. Não conheci encarnado, né? Vou trocar a palavra. Pode falar, Fábio. É interessante essa colocação que a Marli fez, porque às vezes pode gerar um pouco de confusão nas pessoas, né? Então o médium no dia do trabalho não pode fazer nada e depois pode fazer tudo. E não é isso, tá, gente? Eu entendi, tá, Marli? Todos nós sabemos, mas existe um pouco essa mística dentro das pessoas que fazem parte do trabalho. Vamos nos cuidar no dia do trabalho, tentar buscar o equilíbrio, tentar não abusar de algumas coisas e tal, né? Mas, na verdade, esse é um exercício que o médium tem que fazer durante toda a sua vida. Né? Ele vai buscando isso durante todos os momentos da sua vida, durante toda a semana. Quando chegar no dia do trabalho, ele vai estar pronto. Ele não vai precisar fazer nada diferente, abrir mão de nada, porque ele já pratica isso durante a sua vida como um todo. Então, é importante que fique claro isso, porque senão as pessoas, né, como nós estamos conversando aqui com um público maior, né, as pessoas às vezes, mas o médium, então, no dia do trabalho não pode fazer nada e no dia fora da semana ele vai fazer tudo que ele quiser, né? Não é bem assim. Como o Hélio deixou bem claro, a mediunidade é uma ferramenta na mão do médium para sua melhoria, para o seu engrandecimento moral, para sua reforma íntima. É uma palavra que eu não gosto de falar muito, mas para o seu melhorar, né? Para se melhorar como pessoa, como ser humano. E esses passos que nós estamos comentando aqui, essa questão de se abster de algumas vícios materiais, de deixar de lado alguns hábitos que não nos fazem bem, é algo que tem que ser praticado no dia a dia, que vai trazer para ele um bem-estar, um conforto físico e espiritual, né? Então eu acho que tem que ser pensado dessa forma.
Exato. Só no dia do trabalho tem um cuidado maior ainda, né? Eu acho que foi isso que a Marli quis dizer. Não adianta você fumar de segunda a sexta e no sábado você não fumar porque você vai para o trabalho prático, ou usar algum entorpecente, né? Ou abusar de bebida alcoólica. Eu entendi essa ênfase, né, que a Marli deu e bem colocado pelo Fábio também. Não adianta só no dia do trabalho você resolver mudar de vida, né? Tem que ser uma constante, mas um carinho especial no dia que você vai trabalhar. Pode falar, Hélio. Só para deixar, eu mexi aqui na minha tela, de vez em quando eu faço essas atrapalhadas, sabe? Eu mexi e aqui todo mundo ficou pequenininho. Mas só para deixar claro uma coisa que é muito importante, a melhoria que a gente faz, diária, o preparo, são coisinhas simples do dia a dia que a gente vai modificando. No Poem, eu dei um exemplo para o pessoal que é muito simples. Quando você tomar uma fechada no trânsito, e claro, o trânsito é uma maravilha, nós não temos problema nenhum, aqui tudo legal. Mas se por acaso a gente tomar uma fechada, alguém virou sem dar o pisca, em vez de você soltar um palavrão ou algo do tipo, você fala, graças a Deus que eu estava atento. Você já começa a mudar nessas coisinhas, você começa a mudar o seu padrão vibratório. Exemplos, esse é um exemplo de trânsito, mas que serve para tudo. Você transforma aquele momento difícil numa coisa de redenção própria. É isso aí. Perfeito. Eu adotei o vai com Deus. Vai com Deus, querido. Vai. Pelo menos eu não estou pensando mal, né? Não estou. Tá com pressa, tchau. Vai com Deus. Deus te abençoe. Ai, gente, muito obrigada. Então, alguém gostaria de finalizar com algum pensamento? Nós vamos encerrar. E eu gostaria de pedir se alguém gostaria de dizer alguma coisa para finalizar, daí eu vou fazer os convites aí para os nossos eventos que vão acontecer em julho. Pode falar, seu Urbano. Abre o microfone, por gentileza. Agora? Pode falar agora? Pode falar. Tem um pensamento que diz assim, devemos aprender com o erro dos outros, porque não temos tempo de praticá-los todos. Só isso. É verdade, né? A gente vai ter tempo se a gente considerar as várias encarnações, né? Mas enquanto a gente está nessa uma, a gente não vai conseguir mesmo. Não vai ter jeito. Perfeito. Mais ninguém? Gente, então eu agradeço a presença, a disposição de vocês estarem aqui. Esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, dia 22 de junho, mas nós estamos aqui num sábado de manhã gravando para vocês. Então, muito obrigada, pessoal, por vocês tirarem esse tempinho para vir falar aqui com as pessoas, né? As pessoas que já estão inscritas no nosso canal no YouTube, as pessoas que não estão inscritas. Se você não está inscrito, gente, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para você receber as notificações de novos vídeos. Se você assistiu esse vídeo e foi elucidado sobre o que é o trabalho prático numa casa espírita e você achou que foi importante para você, pensa no teu irmão e compartilha com ele, porque é importante a gente espalhar essas mensagens, né, que os nossos colegas trouxeram aqui, e a gente construindo essa rede para desmistificar o que é o trabalho prático numa casa espírita e o que não é um trabalho prático numa casa espírita. É um trabalho de ajuda, né? Desobsessão não é exorcismo, é muito longe disso, né? Então, o nosso objetivo é simplesmente ajudar irmãos desencarnados a encontrar uma luz, encontrar um caminho, receber uma palavra de carinho, entender a sua condição de desencarnado muitas vezes, né? É muito frequente isso acontecer, como já foi colocado aqui.
Então, esse é um trabalho muito importante dentro de uma casa espírita, né? E eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder participar. Fico até emocionada, né? De novo, porque isso foi planejado antes do meu encarne, né? E de todos nós aqui. Foi pensado antes, né? A gente está cumprindo um planejamento que foi feito antes da gente estar aqui nessa vida. Bom, pessoal, então, dia 23 de julho, mês que vem, para quem está assistindo aqui essa primeira vídeo aqui no nosso canal, dia 23 de julho de 2022, nós vamos ter a primeira paella na Casa dos Espíritas. Então, nós vamos ter a paella caipira e a paella vegana. Todos os coordenadores de curso e na biblioteca já tem adesões para serem adquiridas. Adquirindo as adesões, participando dos nossos eventos, você ajuda a Casa dos Espíritas a se manter, né? Continuar oferecendo esses trabalhos que vocês estão conhecendo aqui no nosso canal, atendimento fraterno, palestra passe. A casa tem as despesas, né? Estamos aqui em um mundo físico, né? E infelizmente a gente ainda precisa de dinheiro para poder sobreviver. A gente precisa pagar a conta de energia, a gente precisa pagar alguns funcionários que nós temos também, então a gente pede essa ajuda de vocês. Os departamentos também, né, nós ajudamos com a renda desses eventos. Inscreva-se então no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá cheio de conteúdos aqui para vocês, tem lives, tem palestras gravadas, tem podcasts e tem o canal Espiritismo em Ação também, que está linkado nas nossas playlists aqui, que foi produzido, está sendo produzido, né, pela Adriana e pelo Fábio, que estão aqui presentes. Em algumas playlists tem os vídeos deles aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência, pessoal.